Provérbios capítulo 17. Versículo 6. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra, vou ler na tradução NVI: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulho dos seus filhos. Quem são os filhos dos filhos? Os netos. Quem são os idosos? Os avós. Eu vou ler na NTLH para que fique mais claro o seu entendimento. Assim como os avós, eles se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Se tem uma coisa que eu entendo, é que não se tem orgulho quando não há legado. E por que eu digo isso? Precisa haver legado para que haja orgulho. Porque o que é orgulho? Orgulho é um sentimento de prazer. Orgulho é um sentimento de grande satisfação. E hoje eu vejo que muitos filhos têm deixado de ter orgulho dos seus próprios pais. Líderes têm deixado de ter orgulho dos seus pastores. Liderados têm deixado de ter orgulho dos seus líderes. E por que muitas vezes isso acontece? Talvez é porque não há, ou nunca houve, um legado. Abra comigo a tua Bíblia em Deuteronômio. Olha o que diz a partir do verso 1. Esta é a lei, isto é, os decretos, as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês a cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Deste modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Ame o Senhor, seu Deus, de toda a sua alma. Ame o Senhor, seu Deus, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Versículo 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Vocês prestaram atenção nesse último versículo que eu li? Ah, pastor, mas é muito difícil. É claro, a responsabilidade é nossa. Se não fosse nossa, seria fácil, irmãos. É fácil a gente transferir a nossa responsabilidade. Mas a palavra está dizendo: ensine-os com persistência. O que é persistência? É dentro e fora de tempo. É você nunca desistir. É você continuar, é você insistir, é você permanecer. Isso é persistência. Mas muitas vezes, me desculpe o termo, me desculpe a palavra, a expressão, a gente tem largado de mão aquilo que é responsabilidade nossa. A palavra, ela começa nos dando alguns conselhos, e ela diz o seguinte: sentado em casa. Eu não sei qual é o hábito que a família Vida Nova tem, mas eu já compartilhei isso aqui no curso. Eu costumo, quando eu estou em casa,
toda a família se assentar à mesa. Para mim é um momento primordial. Para mim é um momento importante, é um momento fundamental. E é um momento que outrora lá atrás eu não conhecia. É um momento que quando eu era solteiro, está aqui minha cunhada. Irmãos, eu não sabia o que era sentar à mesa. A gente almoça, a gente janta, a gente faz nosso lanche, e muitas vezes eu compartilhava desse momento assistindo uma TV, assistindo uma programação de esporte. E cada um no seu canto da casa. Não havia comunicação. Mas aí eu conheci a minha esposa, há 20 anos atrás, não sou tão velho, irmãos. Mas aí eu conheci minha esposa, e quando eu comecei agora a frequentar a casa da minha esposa, eu vi que tinha algo diferente. Porque era uma pizza, irmãos, algo simples, eles estavam sentados à mesa. Eu falei, que coisa incrível. Todos conversando, todos batendo um papo, compartilhando de como foi o seu dia de trabalho, o seu dia na escola. Quando a gente se assenta à mesa, a gente está dando prioridade para aquele que está conosco. A gente está dando a devida atenção que muitas vezes a gente não dá durante o dia, porque a gente sempre vive corrido. Mas na mesa é diferente, na mesa você consegue compartilhar isso. E a palavra vai dizer, ensine com persistência, o quê? Assentado. Foi algo que eu aprendi para a minha vida. E hoje em casa é assim. As crianças de vez em quando ficam até bravos. Pai, não posso ligar a TV ou não? Porque é pecado? Não, porque eu quero dar atenção para os meus filhos. Porque eu quero que eles tenham a minha atenção. É um momento de comunicação, é um momento que a gente está sentado. Então o momento que você senta é um momento importante, não só a mesa, mas que todos sentam no sofá. E quando eu falo de momento de você desligar a TV, é porque quando a TV está ligada, meu irmão, você está assistindo, você não tem como dar atenção. Principalmente o homem. Não é verdade? Se eu estou assistindo algo, a Vanessa vem falar comigo, peraí, filha. Aí acaba, oi. É assim que funciona. Então é ensinar com persistência. Como? Primeira coisa, é você sentado. Mas ele também dá uma outra dica, um outro conselho, a palavra nos dá. Ela fala, andando pelo caminho. Sabe quando você está passeando com seus filhos? Esse é um momento oportuno para que você possa ensinar a palavra para ele. Eu tenho uma experiência de anos atrás com meu filho. Meu filho Gustavo, ele gosta um pouco de reclamar. Ele é reclamão. E eu lembro que um dia nós íamos para São Vicente, e eu disse para ele, eu falei, filho, se arruma que nós estamos indo para São Vicente. Primeira pergunta que ele me fez, como nós vamos? Eu falei, nós vamos de ônibus, filho. O pai está sem carro, nós vamos de ônibus. Ah, pai, de ônibus não, pai. Eu falei, filho, nós vamos de ônibus. Aí ele começou, irmão, sabe aquele sermão que muitas vezes o pai dá no filho? Ele começou em mim. Eu esperei. Quando ele acabou, nós fomos até o ponto de ônibus. E eu falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquele povo que vivia no deserto? Era um povo que conhecia Deus. Era um povo que viveu as maravilhas do Senhor. Era um povo que viu as obras manifestas pelo Senhor. E tinha de tudo, porém reclamava. Era um povo que murmurava. Eu falei, Deus não se agradava desse povo, filho. Então, filho,
Não reclame não, porque Deus não se agrada daquele que reclama. Deus não se agrada do murmurador. Aí ele entrou no ônibus comigo, e nós vamos no ônibus. Eu gosto muito de andar de ônibus, irmãos, estou falando sério, porque eu sou um cara que eu penso muito. Enquanto eu estou no ônibus, eu estou olhando e eu estou pensando. Eu sou muito observador. Então nós estamos ali no ônibus, nós passamos por algum local, eu vi alguma obra-prima do Senhor, alguma natureza, alguma coisa. Olha lá, filho, olha a criação de Deus, olha como Deus é bom. Aí você passa na rua, você vê um irmão ajudando o outro. Olha, filho, que coisa linda, isso é obra do Senhor. Então você está ensinando no caminho. O problema é que hoje nós pais, nós queremos ensinar o caminho, mas não queremos ensinar no caminho. E há uma diferença, porque você ensinar o caminho, basta você abrir a boca, irmão, basta você abrir a sua Bíblia e falar. Mas ensinar no caminho é diferente. Você vai ter que falar e mostrar, você vai ter que falar e ter atitude, você vai ter que falar e dar exemplo para o seu filho. E como é difícil. Mas ele diz mais: ao deitar e ao levantar. Olha como a palavra ela é rica. Olha quantas lições a gente pode tirar dessa palavra. Nós tivemos uma experiência essa semana, e o momento em que a gente vai deitar, eu acredito que seja um momento onde você possa ensinar os nossos filhos a ter comunhão com Deus. Sabe aquele momento que antes de dormir você vai dobrar os seus joelhos e você vai orar? Então é um grande momento e uma oportunidade que você tem agora de ensinar os seus filhos. Olha, filho, você vai ter comunhão com o Senhor. Eu vou te ensinar a ser grato ao Senhor. Sabe por quê? Pelo dia que você teve hoje, pela saúde que você tem. Eu vou te ensinar, filho, a pedir perdão pelos seus pecados. Senão quando cresce acha que não tem pecado. Eu vou te ensinar, filho, a testificar a tua fé. Então vamos orar. É o momento ao deitar. Você está ensinando os seus filhos. E nessa semana, quarta-feira, eu estava em casa com eles. Aí meu telefone toca. Uma irmã lá da nossa igreja, ela me liga desesperada, chorando: pastor, o Gabriel, não sei quantos conhecem aqui, ele está internado e ele está sendo transferido para UTI. Pastor, mas eu não sei o que fazer, eu estou sem chão. E ela chorando, irmãos. O médico chegou para mim, pastor, e disse que é grave, é muito grave o que ele tem, é de risco. Não só isso, disse que a qualquer momento ele pode vir a óbito. Eu falei: calma, Adriana, calma, eu estou indo para aí. Quarta-feira à noite, rapidamente eu me arrumei. Eu estava com meus 2 filhos em casa. Falei: se arrumem que nós vamos sair. Eles se arrumaram. Quando eu estava abrindo a porta para sair, eu falei: opa, está faltando alguma coisa. Quem faz não sou eu, é o Senhor. Eu chamei eles no meu quarto. Nós sentamos ali em cima da cama. Eu expliquei para eles tudo direitinho o que estava acontecendo com o Gabriel. Eu falei: vocês creem que ele pode sair dessa? Pai, eu acredito, pai. Eu falei: então vamos orar? Vamos orar. Fizemos uma roda na cama, demos as mãos e começamos a orar, irmãos. Terminamos a oração. Vamos no carro, liguei para um casal de amigo meu. Está aqui o Anderson e a Tati.
Falei, segura a bucha para mim, eu preciso que vocês fiquem com meus filhos, eu preciso ir lá na UTI agora. Não, Denis, estou saindo de Santos, estou chegando em casa, deixa eles aí e está tudo certo. Eu falei, beleza, porque minha esposa estava no encontro de mulheres na igreja. Na hora eu lembrei do encontro de mulheres, o tema era orando a palavra. Pastora Tati, irmã do pastor Felipe, estava pregando. No carro eu liguei para minha esposa, eu falei, olha, está acontecendo isso com Gabriel, coloca a mulherada para orar, levanta um clamor na igreja, porque só o Senhor pode fazer. Irmão, vocês não têm ideia, eu fui, cheguei lá no Ana Costa em Santos. Quando eu cheguei na UTI, a Adriana já me viu de longe, veio me dar um abraço, correu, veio falar comigo, o semblante dela já era outro. E o que aconteceu, Adriana? Ela, pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que? Me conta, eu estou curioso. Ela, pastor, nesse intervalo que o senhor estava vindo para cá, o plantão trocou. O outro médico que entrou agora no plantão, ele veio falar comigo, e ele falou, por que você está preocupada? Ele está na UTI, mas se amanhã ele estiver bem, ele já vai para o quarto. Vocês entendem que é Deus que faz? Mas calma, eu fiquei feliz com aquela notícia. Nós fomos para casa, contei tudo para minha esposa o que tinha acontecido. Isso foi na quarta, irmãos. Na quinta-feira ele continuou na UTI. Na sexta-feira ele foi transferido para o quarto. No sábado ele teve alta, e ele está em casa para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Mas veja bem, por que eu estou contando isso? Porque agora foi a vez de testificar a fé dos meus filhos. Essa semana eu chamei eles, chamei a Vanessa, sentei com eles, falei, vocês lembram da situação do Gabriel? Lembro, pai. Lembra que eu perguntei se vocês acreditavam na cura? Lembro, pai. Vocês disseram que sim, pois ele está curado. Agora preste bem atenção. Tudo isso por quê? Porque nós oramos, porque a igreja orou, porque cada um que estava na sua casa, que sabia da situação, orou. O que eu estou fazendo? Eu estou ensinando os meus filhos ao deitar, assentados à mesa, no caminho, e agora ao deitar. O problema é que quando nós falamos em deitar, irmãos, o que a gente mais quer é dormir. Mas enquanto a gente está dormindo, o diabo está trabalhando. Quando a gente fala em deitar, a gente quer repousar. Quando a gente fala em deitar, a gente está cansado. Já viu? Você trabalha o dia todo na correria, eu entendo o cansaço, porque eu também passo por isso. E tem horas que a gente chega em casa, o que a gente mais quer é tomar um banho e deitar. Mas nós que temos filhos, nós precisamos entender que eles não querem deitar. Vocês viram aqui o boa tarde? O que eles querem quando a gente chega é o quê? Eles querem a nossa atenção. E muitas vezes que para a gente é prioridade a nossa cama, para eles a prioridade é a nossa presença. E a gente tem deixado muitas vezes, devido ao cansaço, de marcar a vida dos nossos filhos. A gente tem deixado de passar um legado para eles, porque lembra que eu falei, legado não é o que você deixa para eles, mas é o que você deixa neles. E a gente muitas vezes deixa de passar esse legado para eles, porque simplesmente
estamos cansados. Deixa eu falar uma coisa, igreja, que a gente possa entender nessa noite que nenhum trabalho irá recompensar o nosso tempo com os nossos filhos. Nenhum dinheiro irá comprar o tempo de qualidade com seus filhos. Porque enquanto estamos lutando, correndo atrás, eu não estou aqui incentivando ninguém a ser preguiçoso, não ser trabalhador, não é isso. Eu estou querendo dizer o que é prioridade para a sua vida. O trabalho nós necessitamos dele, mas os nossos filhos são prioridades. Vocês aqui escutaram o testemunho da Elaine. Ela teve que renunciar algo pela vida dos seus filhos. E um pai, ele dá a vida pelos filhos. Nós conhecemos vários testemunhos de pessoas que renunciaram por causa dos seus filhos. A responsabilidade é nossa. Talvez tenha filhos aqui nessa noite que ainda não conseguiram entender ou enxergar, ou talvez ainda sabem que não possuem o legado que foi deixado pelos seus pais. Eu não sei se eu seria a melhor pessoa para falar isso. Meu pai faleceu, eu ainda era bebê, eu tinha 4 meses de idade. Eu cresci sem pai, tive uma família com meus avós. Minha esposa é adotiva, junto com a minha cunhada. Quando a gente começa a olhar a história, tem família que tem tudo para dar errado, irmãos, mas dá certo por causa do Evangelho que é poderoso. Ao mesmo tempo tem família que tem tudo para dar certo, mas quando o Evangelho não está no lar dela, dá errado. E eu não sei se tem alguém aqui que passou pela mesma situação que eu. Eu tive um avô, mas meu avô não era meu pai. Sabe isso que ela estava contando das reuniões? Quem ia nas minhas reuniões da escola era minha tia. Está aqui o Sérgio, conhece. Quem fazia as coisas para mim era minha tia. Cadê tua mãe? Minha mãe saiu de casa, eu com 5 anos de idade. É minha mãe, é uma bênção. Mas não foi uma mãe presente. No momento em que eu e meu irmão mais necessitava de um pai e de uma mãe, a gente não tinha. Tinha os avós. Avós amam os netos. Avós cuidam dos netos. Avós protegem os netos. Avós dão de tudo para os netos. Avós até estragam um pouquinho os netos. Mas avós não são pais. Avós não são pais. Tios, tias não são pais. E como é importante a gente ter a presença de um pai e de uma mãe dentro de casa. Eu podia ser um adolescente rebelde, ter me enfiado no mundão, mas eu acredito que em todo momento as mãos do Senhor estavam sobre mim. Ele tinha misericórdia. Por quê, meu irmão? Por causa do plano dele que não falha. O plano dele não falhou na minha vida e também não vai falhar na vida dos seus filhos. O plano dele não vai falhar na sua vida, meu irmão. Então não se preocupe. A nossa responsabilidade é, como pai, como mãe,
é inculcar a palavra, é direcioná-los. Lembram de Esdras? Esdras no capítulo 7, versículo 10, você vai ver que a palavra vai dizer que ele se dedicou a estudar a palavra. Ele se dedicou a estudar a lei de Moisés. Para quê? Para praticar e depois ensinar os decretos e os mandamentos ao povo de Israel. Quem era o povo de Israel? Vamos fazer uma analogia aqui. Os filhos. Quem era Esdras? O pai. O pai tem a responsabilidade de ensinar. Ele assume esse compromisso para com Deus. Por quê? Os filhos não são deles, os filhos é do Senhor. Nós temos essa responsabilidade de deixar um legado, passar esse legado para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam se lembrar de nós e dizer: esse é o meu pai, essa é a minha mãe. Eu tenho orgulho de falar do meu pai. Eu derramo lágrimas quando eu falo da minha mãe. O meu coração ele se enche quando eu abro a boca para falar do meu pai. Todo filho deve ser ensinado. Todo filho deve ser pastoreado. Todo filho deve ser disciplinado. Todo filho deve ser discipulado. E olha o que eu estou falando, todos os filhos. Porque muitas vezes a gente nós somos seletivos. Então se de repente você tem 2 ou 3 na tua casa, você sempre puxa para um lado. Os filhos têm comportamento diferente, irmãos. Você vai encontrar filho que tem um comportamento, outro que tem outro. Um filho que é mais inteligente que o outro, aprende mais rápido. Um filho que é mais carinhoso que o outro. Um filho que é mais educado que o outro. Um filho que vai dizer para você assim: olha, Davi matou Golias. E o outro vai dizer: Golias matou Davi. Um filho que é mais crente que o outro. Você vai encontrar todo tipo de filho. Mas nós precisamos lembrar que mesmo eles sendo diferentes, nós somos iguais. Porque nós precisamos tratar todos da mesma maneira. Todos os nossos filhos precisam ser pastoreados, não é um só. E muitas vezes nós usamos de desculpa: é porque um é mais apegado, é porque um é mais carinhoso, é porque um dorme comigo, é porque um faz tudo o que eu peço. Toma cuidado, porque você precisa deixar legado para todos. O seu legado não deve ser somente para um, senão você vai causar um grande problema. Você lembra de Jacó? Jacó teve 12 filhos, mas o que teve tratamento popstar, o que teve tratamento especial foi apenas José em relação aos outros filhos. Ele causou um grande problema dentro da sua casa. E muitas vezes quando a gente age dessa maneira, a gente está causando um grande problema dentro da nossa casa, porque nós estamos tendo preferência. Todos eles precisam ser mentoreados. Os nossos filhos, eles precisam olhar para nós, sentir saudade de nós. Os nossos filhos precisam olhar para nós e dizer: que legado que meu pai e minha mãe me deixou. O problema é que muitas vezes, eu quero que você preste atenção nisso, tem pais que nem saudade deixa. Você vai ler ali em 2 Crônicas, capítulo, acho que 21, vai falar de um rei chamado Jeorão, filho do rei Josafá.
Esse rei Jeorão, o seu pai agora quando morre, ele assume o reinado, e ele começa a reinar, só que ele mata os seus irmãos, ele mata alguns príncipes, alguns líderes, ele leva o povo a se prostituir, ele leva o povo à idolatria, ele faz tudo aquilo que Deus desaprova, tudo aquilo que desagrada a Deus. E você vai ler agora, no último versículo de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo número 20, você vai ver como se encerra a história do rei Jeroão. Ele morre sem deixar saudades. O povo não lamentou a sua morte. Nós vamos ao velório, e muitas vezes a gente acaba realizando um culto fúnebre, e você vê ali a pessoa no caixão, você vê ali o falecido, e quando um pastor, ele conhece a história, sabe que foi um homem, uma mulher de Deus, sabe quanto foi batalhador, sabe o que fez pela sua família, ele tem prazer em realizar o culto fúnebre, porque ele vai falar do legado que aquela pessoa deixou. Deixa eu te falar uma coisa: quem é que vai herdar o seu legado? Você vai deixar o seu legado para quem? Abra comigo em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, versículo 2. A palavra diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Até aí. Preste atenção. Repare que o texto agora ele vai nos dizer: essa é a história de Jacó. Repita comigo: essa é a história de. Essa é a história de. Essa é a história de. Ponto. Aí vem José sendo de 17 anos. Repare que a história é de Jacó, mas a palavra agora só vai falar de José. Até o capítulo 47, são 10 capítulos, a palavra está falando de José. Gênesis vai até o capítulo 50, e você vai ver que ele ainda se encerra falando dos filhos de José. Mas a história é de Jacó, mas a Bíblia agora só fala de José. Sabe o que eu entendo? A história ela é sua, pai. A história ela é sua, mãe. Mas quem vai dar continuidade são os seus e os meus filhos. Essa é a geração. Esse é o legado que nós precisamos passar, deixar, marcar a vida dos nossos filhos. Você conhece, você sabe quem foi Jacó, mas a palavra agora vai nos falar de José, e ela fala que José, ele foi um grande governador do Egito. José, ele conquistou o coração de Faraó, a maior potência global da época. José foi o cara que muitas vezes, quando todos diziam não para ele, dizia sim. Esse era José. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Às vezes, quando o Senhor nos confia algo, ou confia algo a alguém que nós conhecemos ou reconhecemos, a história é deles, mas ela se completa em outros filhos.
Sabe o que eu quero dizer? Em você está a continuidade das bênçãos para os seus filhos. Nos seus filhos está a continuidade das bênçãos para os netos. Não foi isso que aconteceu na geração de Abraão, Isaac e Jacó? São as bênçãos, são o legado. Repita assim comigo. Eu ouvi algo do pastor Josué Gonçalves, eu quero compartilhar com a igreja. Repita assim comigo: filho é missão. Agora diga assim: filho é flecha, filho é ovelha. Por que missão, pastor? Jesus, ele veio a essa terra. Jesus, ele foi igual a nós. Ele teve os mesmos tratamentos que nós tivemos. Nasceu numa manjedoura. O Espírito Santo de Deus, ele agora concebeu um filho a Maria, no ventre de Maria. Vocês podem analisar e acreditar junto comigo que Deus, em toda a tua soberania, da mesma forma que o Espírito Santo de Deus, ele ali manifestou Jesus ali no ventre de Maria. Ele poderia também capacitar Maria, capacitar o próprio Jesus. E Jesus não precisava passar por nada daquilo que nós passamos. Mas Deus, em toda a sua onisciência, em toda a sua onipotência, Ele entendeu que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele precisava de um pai. Agora, olha a missão que Deus dá para José. José, eu estou te dando uma missão. Você vai precisar criar, você vai precisar educar, você vai precisar mentorear, você vai precisar discipular o meu filho Jesus. Ele é diferente. Tu consegue entender que Jesus, ele carregava dentro de si o plano eterno, o plano da salvação. Imagine Deus colocando você para que você tenha essa missão. Mas Deus entendeu que por mais que Ele fosse Pai, um Pai celestial, um Pai espiritual, Ele entendeu que Jesus precisava de um Pai terreno. Jesus precisava de uma referência masculina na sua casa. Jesus, ele precisava de um homem. Essa era a missão de José. Então nossos filhos, ele também é uma missão. Você sabe qual é o plano que o seu filho carrega dentro de si? Você sabe o que ele pode ser lá na frente? Você sabe como e qual será a formação dele? Você sabe qual que é o chamado do seu filho? Essa é a sua missão, pai. Essa é a sua missão, mãe. Mas filho não é somente missão, repita comigo, filho é flecha. Quando nós pensamos em flecha, o que é a flecha? A flecha você usa onde? Você usa na pracinha? Você usa na guerra. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a guerra.
Eu não posso preparar o meu filho para o Hop Hari, eu tenho que preparar o meu filho para a batalha, porque nós estamos numa grande batalha. E a flecha, ela precisa ser preparada, a flecha, ela precisa ser lançada, a flecha, ela precisa ter um alvo, e o alvo é o Senhor Jesus. Mas como nós pais temos um problema e deixamos a desejar, meu irmão. Muitas vezes nós temos falhado na nossa missão. Muitas vezes a gente tem deixado de preparar a flecha, de lançar a flecha. E deixa eu te falar uma coisa. O arqueiro, ele taca a flecha. Quanto mais ele toma posição, mais longe vai a flecha. Aonde você quer lançar seu filho? Nós temos preparado muitas vezes hoje homens e mulheres imaturas, sem maturidade nenhuma. Seu filho já é um adolescente, você continua tratando como um bebezinho. Coloca a comidinha no prato. Não que eu seja contra, irmãos, não é isso. Mas a gente tem que emancipar os nossos filhos. Repita comigo. Filho é missão, filho é flecha, e filho é ovelha. A palavra vai falar que Jesus é o bom, e o bom pastor, ele dá vida pelas... Salmo 23, para encerrar. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mensamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Até aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quando eu ouvi isso, essa mensagem, ela ficou profundamente cravada no meu coração. A partir do momento que a minha esposa, ela ficou grávida, Deus me ungiu a pastor. Não estou falando na igreja, eu não estou falando eclesiasticamente, não é isso. Deus me ungiu a pastor dentro da minha casa. Eu sou pastor dos meus filhos, eu sou pastor da minha esposa. E o que o pastor faz? O pastor, ele cuida. O pastor, ele traz provisão para a sua casa. Não é a mulher que tem que prover, é o pastor, é o homem que é o provedor da casa. E o que uma ovelha mais necessita é da provisão de um pai. Mas aí o pai pensa: ontem foi dia das crianças, eu enchi meus filhos de presente, eu dei um videogame, eu dei uma bicicleta, olha, eu coloco comida dentro da minha casa, eu pago as contas. Isso também é provisão, mas é uma provisão material. Mas ainda existe a provisão emocional e a provisão espiritual, e essas duas muitas vezes a gente está deixando de lado. Faz quanto tempo que você não abraça o seu filho? Faz quanto tempo que você não dá um carinho na sua filha? Faz quanto tempo que você não pega eles no colo? Faz quanto tempo
que você não ensina a palavra. É esse tipo de provisão, sabe por quê? Porque a ovelha, ela necessita sim da provisão material, corpo. Ela necessita sim da provisão emocional, alma. E ela necessita sim da provisão espiritual, espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã que está aqui. Qual é o legado que você tem deixado? Qual é o legado que você tem passado para os seus filhos? Filhos, vocês ainda vão ter filhos. A geração continua. Pense em deixar um legado para eles. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.